E vamos trocar de assunto. Você já imaginou um dia perder... Isso mesmo, perder a voz. Eu não me imagino ficar sem voz, porque esse é meu instrumento de trabalho. Eu preciso dela para estar aqui todos os dias informando você aí de casa. Assim como eu, muitos trabalham com a voz e a gente precisa dela, não é mesmo? E além da profissão, ela é um dos meios de comunicação mais importante. E qualquer pessoa precisa sim se cuidar. Na Semana Nacional da Voz, o Pampa Meio Dia conversa agora com a fonoaudióloga Carla Vegas. Carla, boa tarde. Me diga uma coisa, 80% desses profissionais, né, usam a voz como ferramenta de trabalho. Quais são os cuidados que os profissionais, mas também as pessoas, né, no dia a dia precisam ter para não perder a voz, assim como eu brinquei no começo aqui do nosso bloco? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui falando sobre voz e comunicação. E digo para vocês que todos os anos nós retomamos no dia 16 de abril estas informações, porque a gente vai falando, então as informações elas vão se tornando vida. Tá? E, enfim, para que a gente saiba como cuidar da voz, é necessário alguns conhecimentos sobre o nosso aparelho fonador. Então, beber água, como a gente escuta bastante, é importante, 8 copos de água por dia, para quem está falando, para quem professores, radialistas, pessoas que falam bastante, mas todas as pessoas devem hidratar a sua voz. Essa orientação serve para todos. A principal é a água. Mas era o que eu ia dizer, Thaís, que a gente fala muito, nós, fonoaudiólogos, otorrinos, falamos muito da importância de beber água. Porém, lembrar que voz é músculo. E que esse músculo aí também cansa. Então, professores que muitas vezes estão dando aula das 8, às vezes antes até, começam cedo, eles têm que fazer exercícios para aquecer a voz. E também lembrar que o músculo da corda vocal é um músculo que depois de 2 horas de uso, ele entra em fadiga. Então, nós devemos cuidar e fazer exercícios para condicionar essa musculatura. Assim como os atletas fazem exercícios para se condicionar e ir para as Olimpíadas e fazer ter um bom rendimento, nós também, profissionais da voz, devemos fazer exercícios para que a voz se torne mais agradável. Eu costumo dizer que a voz, assim como ela aproxima as pessoas, uma voz agradável, uma voz que não é agradável, ela afasta as pessoas. Sim. Por exemplo, se eu trocar de voz agora, se eu começar a falar com uma voz disfônica e desagradável, já é uma voz que as pessoas não têm vontade de ouvir. A Carla imita várias vozes, né, Carla? Sempre assim, eu me trato com a Carla, né, tô sempre na luta aí de ter sempre uma voz boa, porque a gente precisa, não é mesmo, Carla? É necessário. E, por exemplo, assim, as pessoas que estão em casa, né, devem estar pensando, eu falo diariamente, né, eu me comunico com as pessoas, pode um dia chegar essa pessoa perder a voz, ficar rouca, né? O que causa? É de muito uso mesmo? Certo. Então, a cada hora falada, agora voltando um pouco para os profissionais e depois, enfim, a cada hora falada, 5 minutos de descanso. Então, essa é a grande dica para os professores. A cada hora falada, 5 minutos de descanso, porque a corda vocal, ela necessita recuperar a sua fisiologia. Depois de 2 horas, ela entra em estresse. Então, fazer exercício, repousar a voz, evitar pigarrear. E o pigarro, geralmente, ele é um sintoma de que algo não está bem. Então, o pigarro pode ser de uma secreção retronasal, de um resfriado que não foi cuidado, e também de um refluxo gastroesofágico. Então, tratar disso é importante para que a gente tenha uma boa voz. Não fazer força para falar, tem pessoas que até pelo estresse falam muito rápido e fazem força na fonação, então isso abafa a voz, impede a voz de se projetar. Falar articuladamente, abrir a boca para falar, projeta a onda sonora e também a própria ressonância da voz se torna mais agradável no aparelho natural de ressonância, que é cabeça. E esse é um assunto, né, Carla, que a gente podia ficar horas aqui falando. As principais dicas, então, fica tomar bastante água, falar devagar, é o que eu estou tentando, né, Carla, a gente fica nervosa. Mastigar bem os alimentos, dormir bem é super importante, porque voz é corpo inteiro. E tem que descansar também, Tem que descansar. Carla, muito obrigada pela tua presença aqui
aqui no Pampa Meio-Dia. Fica então as dicas da fonoaudióloga Carla Vegas, que há anos trabalha com a voz. Obrigada pela sua presença no Pampa Meio-Dia de hoje, pela sua companhia, na verdade. Uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Segunda estaremos aqui a partir do 12:10. Eu te espero. Até lá!